Sempre quando uma emoção ela está associada com algum processo, alguma situação da nossa vida, a gente lembra com mais firmeza. Então, desde quando a gente nasce, a gente vai tendo determinadas situações na nossa vida. E essas situações, elas vão sendo reforçadas com o tempo. Então, se eu tive quando era criança algum medo, por exemplo, de trovão. Hoje eu estava aqui e choveu pra caramba, choveu super forte hoje aqui em São Paulo. E deu uns trovões aqui perto, uns raios super próximos aqui. E aí eu fiquei pensando, nossa, imagine se o trauma que é, por exemplo, o pessoal lá de São Sebastião, que criança principalmente, que sofreu com a chuva. Sempre quando chove, ela vai entrar naquele modo de, de ansiedade, de medo, porque aquele trauma foi muito intenso para ela, que ela perdeu a casa, porque, sei lá, pode ter acontecido com o pessoal que mora lá na Barra do Saí, como a gente estava comentando mais cedo, né? Antes da aula. Essa criança, ela vai desenvolver isso, porque ela associou a chuva com algo muito intenso, algo muito intenso. E isso vai sendo reforçado na medida do tempo, na medida que a gente vai crescendo, que ela for crescendo, ou vai ser diluído. Ela vai vivenciar muitos momentos de chuva em que nada vai acontecer, ou talvez até ela desfrute de momentos agradáveis na chuva com a família e tal. Então, pode ser diluído ou pode ser reforçado. Então, a gente vai desenvolvendo camadas que ela é muito comentada, principalmente na psicologia, né? Com o termo de crenças centrais, né? Que são as crenças que vão moldando a forma como a gente enxerga e se relaciona com o mundo. Então eu tenho crenças sobre mim mesmo, eu tenho crenças sobre o futuro, sobre o passado e sobre determinadas situações. O grande lance disso é que se eu tenho uma boa autoestima, uma boa confiança, eu entendo quais são as raízes dessas crenças. Mas se eu não tenho uma boa autoestima, se eu não tenho uma boa confiança e uma honestidade intelectual para eu fazer esse autoestudo e entender as raízes dessa crença, se eu não tenho essas características, eu não vou compreender as raízes dessas crenças. Tá? Então, essas crenças elas ocorrem como as memórias mesmo, as memórias racionais, as memórias cognitivas, né, de coisas que nós vivemos, mas são memórias experienciais, são memórias de experiência, daquilo que você sentiu em determinado momento, desde que você nasceu, como o exemplo da criança que passou por esse processo lá em São Sebastião, das enchentes, das inundações. Então, tenta lembrar dessas experiências, dessas sensações que foram guardadas na sua memória experiencial. Não as memórias cognitivas, não aquelas imagens que você lembra, mas daquilo que você sentiu, daquilo que você sente, por exemplo, quando você vê seu irmão, sua irmã. Qual que é a memória afetiva, né? Qual que é a memória de sentimento, de sensação que você tem quando você vê sua mãe, seu pai? Qual símbolo? Lembra que as coisas que a gente experiencia fica guardada na nossa memória através de símbolos. Quais são esses símbolos que vêm à tona? Quais são esses sentimentos, essas sensações? Tenta se lembrar dessas memórias, mesmo que elas, num primeiro momento, venham através da memória cognitiva, que é o que a gente consegue assimilar melhor, mas num segundo momento tenta interpretar com o sentimento. Qual é o sentimento que você tem, por exemplo, quando você passa no seu colégio da infância? Qual é o sentimento que você tem quando você come alface? Eu demorei para gostar de alface, eu nunca gostei de alface. Eu olhava para o alface, era insosso. Para mim era um negócio que, cara, eu era forçado a comer alface. Então eu trago um sentimento com alface conflitante. Hoje em dia eu até gosto. Não vou dizer que eu gosto, mas eu até gosto. Eu aturo, eu como ali. Mas eu prefiro uma rúcula, de repente, se for o caso. Minha mãe sempre, ela gosta muito de salada e sempre me forçou a comer muita salada, né? E eu desenvolvi essa antipatia com alface.
E ela, eu vou na casa dela almoçar com ela, ela me oferece a salada, eu pego a rúcula, mas não pego a alface. Então, qual que é o meu sentimento com aquele alimento? Através desse processo, você vai começar a entender os seus comportamentos, muito associado a essas crenças centrais. Então, se você tem uma. E essas crenças, elas são muito fortes, elas são inconscientes. E mais para frente nessa aula, a gente vai entender mais a força desse processo inconsciente sobre o processo consciente. Por isso que é muito importante você tomar consciência desses processos. Você tem uma possibilidade de reforço positivo e de reforço negativo. O que é isso? Tem duas formas de você educar um mamífero. Isso é aplicável tanto para qualquer mamífero, tá? Seja para o humano, cachorro, né? É a mesma linha de raciocínio. Você tem o reforço, que é a recompensa, positiva ou negativa. Então, se você faz uma coisa certa, você dá um prêmio. Você bajula, você faz alegria. Pensa num cachorro que é bem fácil. Quando você está educando um cãozinho, você faz um reforço positivo. Então ele fez xixi no lugar certo. Eba, vai lá e dá uma comidinha para ele. Isso sempre, toda hora. Você vai reforçando positivamente. O que é o reforço negativo? Você, através desse. Quando a pessoa acerta, quando o cachorro acerta, você não fica contente. Dá para melhorar mais. Você fica querendo, falando que aquilo não foi bom o suficiente. Né? Você reprime mais do que você festeja. Então, quando o cachorro, o animalzinho faz algo ruim, você reprime, você briga, né? E isso vai gerando essas camadas experienciais. Então, o cachorro, ele não tem memória cognitiva. Ele não raciocina se aquilo eu tenho que fazer ou não. Ele tem memória experiencial. E o humano também tem. E isso é muito mais forte do que a cognitiva, por mais que não pareça. Então, a gente tem que começar a alterar mudar essa chavezinha. Tá, entendi que certas experiências que eu tive ao longo da minha vida foi moldando a forma como eu vejo as coisas, como eu me sinto com essas coisas, e assim com o comportamento vai sendo consolidado, porque eu não quero sentir aquilo ruim que eu sentia, e aí eu gerei uma resistência. Ou então certos comportamentos que são bons é porque eu lido muito bem com aquilo, e muito provavelmente eu tive muitos reforços positivos com aquilo. Ah, esse menino, desde criança, ele sempre foi muito bom no futebol. E aí ele vai aumentando a autoestima dele, muito bom no futebol, e continua treinando, e aquilo vai alimentando uma vontade de ser cada vez melhor, e aí ele vai e se profissionaliza no futebol. Certo? Foi através desse reforço positivo, de tanta gente falando que ele era bom, e isso vai sendo reforçado na mentalidade dele através do Sankalpa, e isso alimenta o Bhava, como a gente comentou na aula anterior, numa das aulas anteriores.